Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 5 a 11. Quantos irmãos manipulam para achar a Bíblia? Manuseiam. Meus irmãos, que Natal você quer? Fique com a sua Bíblia aberta neste texto. Que Natal você quer? Há vários tipos de natais. Há, por exemplo, o Natal das festas saudáveis. As famílias se encontram, as famílias se reúnem, ambiente de paz, de alegria, familiares que estavam longe vem e a saudade é diminuída e logo depois é aumentada. E é um encontro saudável, agradável. Eu me lembro que garoto, quando minhas irmãs se casaram, algumas no período do Natal iam lá para casa. E mesmo com toda a simplicidade, mas era uma festa. Há o Natal também das festas confusas. Embora não seja um período em que a marca da violência, a marca da tristeza estejam presentes, mas em alguns lugares, por incrível que pareça, há confusão. Então, algumas famílias se reúnem e, em vez de celebrar com alegria, até começam assim, mas daí a pouco há uma confusão, há um tititi, há um zanga, e aí as pessoas estão ali em confusão, normalmente tendo como elemento motivador da confusão o exagero numa bebida alcoólica ou coisa parecida. Há também o Natal do consumismo. Pessoas que pensam que o Natal é comprar. E tem que comprar. E tem que comprar. É verdade que nós precisamos fomentar o comércio, é claro. Moisés deu aula para a gente aqui hoje. É até complicado, né, Moisés? Você que é expert nisso, nós não vamos comprar. Aí gera crise lá para o dono do comércio, que também os nossos trabalhos, nossos familiares, os parentes, então eles terão que ser demitidos. Olha só, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então tem que ser o equilíbrio. Eu sei que é difícil às vezes encontrar esse equilíbrio, mas independente da situação, dos tempos, o consumismo exagerado por consumir nunca é bom, nunca é saudável. Mas há às vezes o Natal do consumismo, do exagero. E há também o Natal da solidariedade. Hoje, por exemplo, a Segunda Igreja Batista de Cabo Frio fez um café da manhã comunitário na rua. Eles fazem isso constantemente. Lindo, eu achei lindo. Constantemente eles fazem isso. Eu dei os parabéns lá ao pastor Hudson. Nós teremos o nosso na quarta-feira, 5 horas da tarde. Se você quiser, pode vir para cá. Já vem e fica direto. Porque nós vamos ter aqui o Natal com os moradores de rua. Vamos tentar ver que todos eles venham para cá. Vamos ter aqui um banquete para eles. Lanche. Que alegria vai ser. É o Natal da solidariedade. A esse Natal. Alguns natais nós podemos comemorar. Não há exagero, não há pecado. Outros natais nós devemos evitar. Mas eu quero te convidar nesta noite a você comemorar o Natal que não tem data. Não acontece apenas uma vez no ano.
não está num calendário oficial. É o Natal permanente. É o Natal que você não precisa parar de comemorar. E está nesse texto que eu pedi para vocês abrirem. Filipenses 2, e eu vou ler primeiro de 5 a 7, a primeira parte. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por favor, leiam o verso 6. E agora o 7 eu inicio, apenas o início. Mas esvaziou-se a si mesmo. Então, Natal, que nós somos convidados a comemorar permanentemente, é o Natal do esvaziamento. Fale comigo, Natal do esvaziamento. Natal. Está aqui. Olha, Paulo disse assim: olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, Ele não se apegou àquilo, Ele não quis, Ele se esvaziou, Ele não quis ficar na comodidade da divindade, mas Ele se esvaziou, Ele tomou a forma de homem. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim, não é? Apresenta assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Ele se esvaziou. Engraçado é que esse texto de Filipenses, a única vez no Novo Testamento aparece uma palavra chamada kenosis. E essa palavrinha deu um negócio curioso, discussões até hoje. E alguns defenderam que o esvaziamento de Jesus foi dos seus atributos naturais. Teólogos na Alemanha, no século XIX e no início do século XX, desenvolveram a ideia de que Jesus se esvaziou de atributos naturais. Por exemplo, ele não era onipresente, ele não era onipotente, ele não era onisciente. E desenvolveram a teoria kenótica. E ele ficou com os atributos morais: santidade, amor. Esses atributos ele não perdeu. Olha, há uma dificuldade em determinado segmento de aceitar que Jesus perdeu algum atributo. Há uma dificuldade. Eu, por exemplo, faço parte dos que transitam com essa dificuldade. Mas às vezes eu fico pensando, a ideia é que Jesus se esvaziou de tudo. E se nós vamos ter as respostas ou não, se vamos conjecturar ou não, o exemplo dele é de esvaziamento. E esse exemplo é que Paulo diz: vocês também precisam se esvaziar. Na verdade, nós estaremos mais cheios quando nós nos esvaziarmos. É aí que estaremos mais cheios. Quanto mais cheio de ti, de si, quanto mais cheio de si, mais vazio de Deus. Quanto mais vazio de si, mais cheio de Deus. Esse é o Natal que deve comemorar todo dia. Todo dia. Às vezes nós somos muito carregados
de eu. Eu nada. Nós nada somos. Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei eterno, deu-nos o exemplo, esvaziou-se completamente. Mas há também o Natal que está aqui, a partir do verso 7, a partir do texto que eu li. Eu iniciei o 7º, e agora disse assim: tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, tomando a forma de servo. A linguagem de hoje diz assim: pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. É o Natal do serviço. Mas não é o serviço sinônimo de atividade. Tem gente que pensa que atividade significa autoridade espiritual. Não. Atividade, se é sinônimo de serviço cristão, ela significa dependência, servo. Há um pastor em São Gonçalo, foi um ícone ali, um homem muito respeitado, chamado Valdemar Zarro. A irmã Nilma o conheceu. Pastor Valdemar Zarro. Ele foi pastor da primeira de São Gonçalo, primeira igreja batista de São Gonçalo, por muitos anos. E ele tinha um burro, que ele andava de burro. E o nome do burro era Servo. Tinha também o Abe Cristi, né? Só que o do Abe Cristi, irmão Paulo César, que está lembrando aqui, eu vi, irmão Atel, chamava-se Diácono. Isso é história, irmão. Abe Cristi, um dos pioneiros aqui no Brasil. Mas não tem nada a ver. Por exemplo, aqui na nossa igreja, os diáconos são bênçãos. Que culto maravilhoso no início do mês, quando nós honramos os diáconos. E a sala dos diáconos leva o nome do irmão Atel, diácono. Mas o pastor Valdemar Zarro, então tinha um burro. Tinha um burro. E o nome dele era Servo. E ele servia constantemente. Há até uma história curiosa, que o pastor Valdemar Zarro era muito amigo do padre da cidade. Eles eram amigos, e eles conversavam muito, e conversavam sobre os temas teológicos. Um dia o padre encontrou-se com o pastor Valdemar Zarro, e conversa vai, conversa vem. O pastor Valdemar Zarro disse que o burro tinha morrido. E o padre, então, para provocá-lo, perguntou assim: e aí, pastor, o burro tinha certeza de salvação? Porque era uma discussão que eles constantemente conversavam. E aí, ele tinha certeza de salvação? Ele está no céu ou está no inferno? Aí dizem que o pastor Valdemar Zarro, também na brincadeira, eram amigos, disse assim: não, ele era católico, ele está no purgatório. Então essa história também rola no folclore dos batistas e católicos de São Gonçalo. Servo, meus irmãos, não seria nenhum desprezo se nós fôssemos os jumentinhos de Jesus. Há até uma história que roda por aí, que diz que aquele jumentinho carregou Jesus logo no início, não é? Ficou todo empolgado. É uma história, uma fábula. E ele promoveu aquilo, e ficou todo alegre, porque ele carregou o Rei dos Reis, e tal, e achando isso importante. No outro dia, ele voltou a ser o jumentinho, que ninguém sabia quem era. Olha, é isso que Paulo está dizendo aqui, olha,
vocês querem comemorar o Natal, o verdadeiro Natal, sejam servos, sirvam com alegria, sirvam com alegria. Meus irmãos, é um privilégio, lembrando o pastor Brasilino, é um privilégio servir. Toda vez que você for tentado a deixar de servir, por alguma razão, por mais nobre que seja na sua compreensão, lembre-se que é um privilégio, é uma honra, é uma alegria. É melhor servir do que ser servido. Quem não vive para servir, não serve para viver. E Paulo disse aqui, olha, comemorem o Natal do serviço. Em terceiro lugar, diz o verso 8, leiam por favor o verso 8, na versão, independente da versão que vocês tenham, podem ler com voz alta. Humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A versão na linguagem de hoje diz, ele foi humilde, e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. É o Natal da humildade. É o Natal daquele que se humilha. Na vida, quem quer se aproximar de Cristo, quem quer se dizer cristão, passa por 3 fases de humildade. É a humildade para reconhecer Jesus como Salvador. Quem não desenvolve a humildade, não reconhece Jesus como Salvador. O presunçoso, o orgulhoso, ainda não entendeu que a mensagem primeira para aproximar-se de Cristo é humilhar-se. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles, quem completa? São o reino dos céus. Os humildes de espírito. Há muita gente que pensa que humildade é uma atitude mental, ou então uma momentânea, ou até permanente, condição inferior a outras pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa é pobre, que pessoa humilde. Nem sempre. Porque a humildade não está ligada a essas circunstâncias. Você pode ter um pobre presunçoso, orgulhoso, e pode ter um rico humilde. E vice-versa. Então, para se aproximar de Cristo, é preciso humildade. Mas depois vem a segunda fase, humildade para crescer na santificação. Quando eu cheguei aqui na igreja, em 1989, logo no início, eu preguei um sermão na igreja, e tinha 5 pontos o sermão. Pode ficar tranquilo que hoje só tem 3, esse é o último, depois a conclusão. Então, ore para que a conclusão não seja muito extensa. Então, eu preguei um sermão, 5 pontos. O último texto, o último ponto, era o seguinte: seja um crítico, não um criticador. Tem uns 25 anos que eu preguei esse sermão. Era o último ponto. Seja um crítico, não um criticador. E ali eu apresentei
qual era a distinção, a diferença. Por exemplo, eu não posso ser crítico musical, porque eu não estudei aquilo. Eu tenho, sim, algumas percepções. Fiquei em segundo lugar no Festival de Música uma vez, vocês já sabem, né? Só tinha 2 participantes, o negócio todo. Mas eu não sou crítico musical. Então, eu posso gostar ou não gostar. Criticar uma música na sua essência, eu não posso. Porque se a pessoa disser para mim, vem cá, o que é isso aqui? Esse sustenido aqui, como é que sofeja? Eu não vou saber. Esse bemol aqui, como é que é? Também não vou saber. Eu só sei isso porque eu leio. Eu fiz 2 períodos de teoria musical. Mas é muito pouco, eu não posso ser um crítico musical. Eu não entendo. Eu às vezes ouço uma música e fico pensando, Silmar, pergunto, isso aí é o quê? Porque mistura muito lá, eu não sei exatamente o que é. Então, toda vez que eu for falar sobre música, eu tenho que ter esse pano de fundo, para eu não criticar por criticar. Então, eu fiz essa distinção, que nós poderíamos ser críticos, com a intenção de ajudar, e nos preparar para aquilo, mas nunca um criticador, que é aquele que fala sem razão. Fala porque não gostou. Bem, pastor Emias, o que tem a ver com isso aqui? O Natal da humildade. Irmão, naquela semana eu fui fazer uma visita. Umas pessoas que frequentavam a igreja, estavam aqui, não estão mais aqui, fazer uma visita. Uma visita agradável, boníssima visita, assim, muito agradável. Mas no finalzinho, o homem virou e me perguntou assim, pastor, domingo de manhã, foi um sermão domingo de manhã, o senhor pregou lá, e o último ponto, o senhor falou, seja crítico, não criticador, e tal, o senhor abordou isso. O senhor falou aquilo para mim? Eu levei um susto. E aí, pastor Adílio, tem uma experiência tremenda de ministério, e eu falei assim, primeiro ministério meu, no início, eu não conhecia direito, e a saída que Deus me deu, que eu tinha aprendido com outro pastor, é o seguinte, olha, mas você estava sozinho no auditório? Só tinha você? Não, tinha outros. Então pronto, eu não falei só para você, falei para todos nós. Mas por quê? E aí ele deu umas razões lá. Mas eu não conhecia, eu estava aqui há pouco tempo, eu não conhecia ninguém. Conhecia sim, identificar a pessoa. Eu não sabia do caráter. Eu não sabia, e nem depois de tanto tempo sabe totalmente, mas pelo menos conhece mais um pouquinho. Mas eu não sabia dos detalhes, eu não conhecia a vida, eu não podia fazer nenhum julgamento. Irmão, sabe o que eu percebi? Falta de humildade nessa segunda fase, para crescer na fé cristã, na santificação. O Natal na humildade passa por essa fase também, crescer na santificação. Quem se entrega a Cristo, e às vezes até se entrega mesmo, reconhece como Salvador, o aceita como Senhor da sua vida, aí começa a caminhada cristã, não tem humildade para ouvir. Não tem humildade para ouvir, não tem humildade para ser confrontado, não é por um pastor, por um pregador, pela palavra do Senhor. E a humildade passa por essa fase. A humildade passa por essa fase, a fase de você crescer e sempre perguntar, Senhor, onde que eu preciso crescer? E a terceira fase, que de certa forma é um desdobramento dessa aqui, é a humildade para voltar, para reconhecer quando falhar. Nós somos passíveis de erros. Não há ninguém infalível neste mundo. Então, quando errar, se humilhar diante de Deus, e se for preciso, diante das pessoas. Se humilhar diante de Deus e das pessoas.
Ah, como a gente precisa mais isso nos relacionamentos. Como eu preciso mais isso nos relacionamentos. Ter humildade. É o Natal da humildade. É o Natal que Jesus sugere para a gente através de Paulo. É o Natal que a gente pode comemorar todo dia. Um indiano, conhecido como sábio, chamado Satya Sai Baba, um dia perguntou a uma mulher que fora visitá-lo para receber conselhos. Ele olhou nos olhos dela e perguntou: o que você quer? Ela respondeu: eu quero paz. Ele então retrucou: retire o eu quero e você terá paz. Retire o eu quero e você terá paz. Não sei se era isso que o sábio desejava condenar, mas são duas contradições com o espírito natalino, ou no espírito natalino. O eu, que sinaliza egoísmo, e o quero, posse, possessão. Precisamos nos esvaziar. Que Natal você quer? E aí, a partir do verso 9, você lê o que está aí. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É no esvaziamento, é na humildade, é no serviço que Deus nos exalta. É no esvaziamento, é no serviço, é na humildade que Deus nos eleva. Não nos elevamos a nós mesmos. Deus nos eleva. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Linguagem de hoje: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer comemorar o Natal? Esvazie-se completamente. Sirva com alegria e busque a humildade. Deus exaltará você. Deus levantará você. Não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o seu status quo, não é o seu know-how, não é a sua tradição, não é a sua família. Deus exaltará você. Esse é o Natal que a gente pode comemorar todo dia. Não precisa esperar o 25 de dezembro. 24, a passagem, todo dia. Eu quero convidar você a comemorar este Natal precioso, no nome de Jesus. Curve sua cabeça. E quem sabe, você precisa pedir perdão a alguém. Quem sabe você precisa servir mais. Você só pensa em você. Quem sabe a gente só está pensando na gente. Nós vamos pensar no outro. Quem sabe a gente está cheio de si.
A gente está carregado de nós mesmos. Qualquer situação adversa nos joga para baixo, porque nós não podemos ser tocados, nós não podemos ser incomodados. Quem sabe a gente precisa de uma restauração, para que a humildade ganhe corpo na nossa vida, e a gente então não tem a paz, porque num desejo tão bonito, sublime, solene e nobre, eu quero paz, nós estamos carregados de eu e do nosso querer, e Jesus é a doce paz, e Ele é capaz de nos dar a paz completa. Celebre o Natal todo dia. Quando chegar o dia 25, enquanto as pessoas vão comemorar uma vez no ano, você comemorou 365, e ano que vem, você pode comemorar 366, já que o ano será bissexto, e se Deus nos der vida, você poderá comemorar 366 natais. Fique em pé, celebre com alegria o hino que vamos cantar, celebre com alegria essa mensagem que iremos entoar, e a gente vai cantar com alegria, e as crianças podem subir para aqui também, para cantar junto com a gente aqui, porque vocês vão encerrar o culto, mas celebre com alegria no coração. Que bom que Jesus nasceu, e Ele nos dá a oportunidade de nos esvaziar de nós mesmos, de ser humildes, e de servir com alegria. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que este Natal seja mais do que mais uma data comemorativa, seja o esvaziamento de nós mesmos, uma alegria em servir, e uma busca permanente pela humildade que Cristo nos ensinou. Ele deu o exemplo para que sigamos as suas pisaduras. O Natal só existe quando Jesus é o centro e quando nós praticamos o que Ele nos ensinou. Deus te abençoe. Tem
Chegamos ao final de mais um programa. Ah, que alegria saber que tem sido um canal de bênção para você. Que alegria saber que você ora por mim, eu oro por você. Não, pastor Neemias, eu não sou cristão, eu até acompanho. Não tem problema. Quando você recebe com alegria que a gente também leva até você o programa, você já está nos abençoando. Então, se você quiser nos visitar em nossa igreja, venha com a gente. Nós estamos aqui de braços e de coração abertos para receber você e sua família. Deus te abençoe.